Ele não escreveu um vilão, não tem vilão na história. Ele escreveu uma pessoa com uma teoria ruim. Vilões são muito simples. Já pessoas com teorias ruins são complicadas. E as pessoas complicadas são simplesmente inesquecíveis. Você já criou um personagem que tinha tudo para funcionar, que tinha história de fundo, que tinha motivação bem clara, um objetivo definido, e ainda assim o seu personagem saiu vazio, sem pulso, sem peso, que o leitor lê, mas não sente nada? Eu tenho que admitir que eu já fiz isso. Muitas vezes. E eu demorei para entender o que faltava. E o que eu descobri é que o que faltava era contradição. Não contradição no sentido de incoerência, que é quando o personagem age de um jeito numa cena e depois em outra cena, na cena seguinte, ele age de uma forma completamente diferente sem explicação nenhuma. Não é disso que eu tô falando. É contradição no sentido mais profundo. Um personagem que carrega dentro de si mesmo duas forças quase que opostas, que puxam em direções diferentes e que não consegue resolver esse conflito sem pagar um preço muito grande por isso. E hoje eu quero te mostrar como Dostoiévski fez isso em Crime e Castigo, publicado em 1866. Porque o Raskolnikov, o protagonista desse romance, é um dos estudos de contradição interna mais fortes que a literatura já produziu. E a gente tem muita coisa para aprender com ele. E já vou avisando que esse vídeo tem spoiler. Todos os meus vídeos, todos os vídeos do canal têm spoiler, gente. Porque como é que eu vou analisar como o escritor escreveu a obra sem contar o final, sem contar os detalhes da obra? Então não faz o menor sentido, tá? Então se você não gosta, por favor, até a próxima. E antes de entrar no personagem Raskolnikov, deixa eu te situar um pouquinho no contexto, na história do livro, porque isso é muito importante entender. Crime e Castigo se passa em São Petersburgo, na segunda metade do século XIX. Nessa época, a Rússia vivia um momento de agitação intelectual muito grande. Tinha muitas ideias novas chegando de toda a parte da Europa. Tinha muitas questões sobre socialismo, sobre niilismo, sobre os limites da moral. E nesse caldo todo cultural, a juventude russa fermentava. Tinha muitos jovens inteligentes, lendo demais, sem um tostão no bolso, sem dinheiro pra nada, sem perspectiva nenhuma de vida, mas cheios de teoria e sem nenhuma saída prática para a vida. E é exatamente nesse lugar que o Raskolnikov existe. Ele é um ex-estudante de direito que trancou o curso porque não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Ele mora num quartinho minúsculo em São Petersburgo e vive da pequena ajuda que a mãe dele manda do interior. Ele é muito inteligente, ele é brilhante até, mas ele tá parado, tá estagnado, enquanto o mundo ao redor parece girar sem ele. E é exatamente nessa situação de paralisia e de humilhação que ele constrói a sua teoria. E a teoria é o seguinte: a humanidade se divide em duas categorias: os ordinários e os extraordinários. Os ordinários são a maioria, são o povão. Eles vivem obedecendo às leis, eles reproduzem o mundo como ele é, eles não têm grandes ambições. Eles são, nas palavras do próprio Raskolnikov, senhores do presente, porque eles só pensam no presente. Já os extraordinários são raríssimos. São pessoas que movem o mundo, que criam as leis novas rompendo as leis antigas, que tem o direito de transgredir essas leis, inclusive, porque os seus atos servem à humanidade, não são egoístas. Ele chega a publicar essa teoria dele num artigo num jornal chamado Discurso Periódico. E nesse artigo ele cita os exemplos que ele tinha em mente, que eram Napoleão Bonaparte, Maomé, Licurgo e Solon. Todos eles, como diz Raskolnikov, foram criminosos, porque ao criar a lei nova, eles violaram a lei antiga que a sociedade venerava. Mas a história os absolveu. A história chama eles de heróis. Então vem a pergunta que ele não consegue deixar de fazer para si mesmo. E eu? Onde eu tô nessa divisão? Eu sou ordinário ou sou extraordinário? Essa pergunta simples, quase infantil, na sua arrogância tamanha, é o coração de todo romance. É o motor do personagem, inclusive. É de onde tudo se move, porque o Raskolnikov não comete o crime por ganância. Ele não precisa muito do dinheiro da velha que ele vai matar, a Aliena Ivanovna. Ele comete o crime como um teste, como um experimento. Ele quer provar para si mesmo que ele pertence ao grupo dos extraordinários, que ele é capaz de cruzar a linha, de pisar no sangue, como ele mesmo diz, e seguir em frente sem sentir nada a respeito disso. Sem culpa, sem tremor, como Napoleão teria feito. E é aqui que a contradição começa a aparecer de verdade. Porque ao mesmo tempo que o Raskolnikov constrói essa teoria fria, calculada, que coloca ele acima dos outros,
Ele também é uma pessoa que doa os seus últimos centavos para uma família em situação desesperadora, que se preocupa com a irmã, com a mãe, que sente raiva genuína das injustiças que ele vê nas ruas de São Petersburgo. Ele é generoso, ele é solidário, ele é muito humano. Inclusive o nome Raskolnikov em russo, e Dostoiévski escolhia nomes com muita intenção, todos os nomes têm um significado por trás, vem de Raskolnik, que significa cisma, divisão, alguém que está partido no meio. O próprio nome do personagem já te diz quem ele é. Um homem cindido, partido. E essa cisão vai explodir no momento em que ele pega no machado para assassinar a velha agiota lá. E que acidentalmente ele também assassina a Lizaveta, que é a irmã dela, que chega no momento errado lá da trama. Mas nada acontece como o Raskolnikov planejou. Ele planejou alguma coisa limpa, rápida, controlada. O que acontece de verdade é um ato brutal, caótico, todo bagunçado. Ele mal consegue escapar, ele mal consegue raciocinar. E depois, essa teoria que deveria sustentar ele, que ele deveria fazer alguma coisa e dizer eu sou extraordinário, eu cruzei a linha e não senti nada, essa teoria desmorona toda. Porque ele sente tudo. O castigo de Raskolnikov começa antes de qualquer tribunal julgar ele. Começa dentro dele. Naquela mesma noite que ele assassinou, naquele quartinho minúsculo dele que ele fica ali pensando, remoendo o assassinato. Ele entra em febre, em delírio, ele desmaia quando ouve as pessoas falando do assassinato. Ele fica paralisado. E essa paralisia é o contrário exato do que ele mesmo esperava de si mesmo. Tem um trecho no livro que é demolidor. Quando o juiz de instrução, Porfiri Petrovich, um dos personagens mais inusitados do romance, vai apertando ali o Raskolnikov de forma torta, sem acusação direta, só colocando questões para ele, o Raskolnikov começa a perceber ali naquela hora que ele não é quem ele achava que era, que a sua incompetência para lidar com o que ele fez é a prova que ele mesmo buscava, só que na direção oposta do que ele pensava. Ele queria a prova de que ele era extraordinário. E ele encontrou a prova de que ele não era, que ele era ordinário. E é aqui onde eu quero parar para fazer uma pergunta de escritor. Por que isso funciona tão bem como uma técnica narrativa? Eu acho que funciona porque a contradição interna cria tensão sem precisar de nenhum antagonista externo, sem nenhum vilão. Pensa só. O Raskolnikov não precisa de uma força de fora para sofrer. Ele é ao mesmo tempo o agente e a vítima da própria história dele. Ele cria a armadilha e cai nela. E nós, como leitores, ficamos ali acompanhando esse processo com muita angústia, com angústia curiosa, de quem quer que o personagem acerte e, ao mesmo tempo, sabe que ele não vai acertar. E é isso que prende. É isso que faz o leitor não largar o livro. A contradição interna bem construída também faz uma coisa muito específica. Ela torna o personagem moralmente ambíguo de um jeito que não dá para resolver fácil. Você não torce contra o Raskolnikov. Você não torce por ele de forma simples também. Você fica ali numa zona desconfortável entre essas duas coisas. Torce ou não torce? E você reconhece nele algo. Talvez aquela sua própria voz interna que você já teve, de dizer, eu sou diferente, eu consigo, eu posso me provar. E ao mesmo tempo, sente quando essa voz pode ser perigosa para você. O Dostoiévski sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não escreveu um vilão, não tem vilão na história. Ele escreveu uma pessoa com uma teoria ruim. E aí tá a diferença que importa para quem escreve ficção. Vilões são muito simples. Já pessoas com teorias ruins são complicadas. E as pessoas complicadas são simplesmente inesquecíveis. E como é que você aplica isso no que você está escrevendo aí agora? A primeira coisa é identificar qual é a crença central do seu personagem sobre ele mesmo. Não a meta do personagem, não o desejo do personagem. A crença central, a crença que move ele. O que ele acredita profundamente que é verdade sobre quem ele é. Raskolnikov acreditava que ele era extraordinário. Essa crença organizava tudo o que ele fez. Depois, você precisa criar uma contradição real dentro dessa crença. E não é uma contradição de comportamento, é uma contradição de valor. Alguma coisa que o personagem também é, que também sente, que vai de encontro direto a essa crença central, que são opostos. No caso de Raskolnikov, a contradição é que ele é profundamente empático, solidário, humano. E essa humanidade é incompatível com a teoria do homem extraordinário, que pode matar qualquer pessoa sem culpa.
Então, você deixa as duas coisas coexistirem ali na narrativa. Sem resolver isso rápido, pelo amor de Deus. Sem colocar o personagem numa situação onde ele simplesmente escolhe um lado e fica do lado. Ah, não, eu quero ser humano, vou ser humano. Não, não é simples assim. A tensão precisa durar tempo suficiente e precisa custar alguma coisa pro personagem. Em Crime e Castigo, o que vai resolver essa contradição do Raskolnikov é a Sônia, que é uma mulher que ele vai conhecendo ao longo da história e que vive uma situação muito degradante, mas que também tem uma fé inabalável, que ela tem a humanidade intacta. Ao se aproximar da Sônia, o Raskolnikov percebe que ele não consegue se colocar acima dela, que não é superior a ela, que a teoria do homem extraordinário vai simplesmente por água abaixo, exatamente diante de alguém que a teoria classificaria como ordinária, mas que tem uma força moral que ele não tem. É a Sônia que o convence de se confessar. Ela quem acompanha ele até a Sibéria, onde ele cumpre a pena de trabalhos forçados. E é lá, no exílio, que alguma coisa em Raskolnikov começa a se reorganizar. O final do romance não é a resolução fácil. O Dostoiévski não estava interessado em finais fáceis, mas tem uma virada pequena que indica que Raskolnikov pode estar pela primeira vez do lado certo de si mesmo. Isso só funciona porque o Dostoiévski não resolveu a contradição cedo demais. Inclusive, para mim, ele nem resolve, porque o livro acaba sem Raskolnikov se arrepender completamente. Então, se você está construindo seu personagem agora, a dica é: dê a ele uma crença sobre si mesmo. Coloque dentro dele algo que contradiga essa crença. Uma outra crença que ele tem que contradiz essa crença. E deixe o enredo fazer pressão sobre esses dois lados até que a coisa racha. Porque é na rachadura que o personagem aparece de verdade. Agora me conta aqui nos comentários. Você já criou um personagem que tinha uma teoria sobre si mesmo, uma ideia que ele defendia ali com unhas e dentes, mas que o enredo foi desmontando pouco a pouco? Como é que foi esse processo para você? Me conta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre literatura e sobre escrita criativa. Ah, eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja, eu espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.